Amém, pessoal. Boa noite. Mais uma vez estamos nesse momento de estarmos nos reunindo virtualmente ainda. Existe ainda toda essa situação em que nós ainda temos o cuidado de não estarmos juntos aqui. Porém, nós fizemos hoje, essa noite, iniciando as transmissões aqui na igreja, para que você veja aí o lugar, que você se lembre, e talvez isso te ajude aí a relembrar aí os momentos que passamos aqui. Amém? Para aqueles que não são dos nossos como igreja, mas são dos nossos em Cristo, é um prazer ter você também aqui. Essa noite eu quero convidar você a conversar comigo, eu conversar com você, nós conversarmos juntos aqui referente a um assunto. E eu gostaria de convidar você que tem Bíblia, que você abrisse ela no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós temos nesse capítulo 27, irmãos, um desenrolar da crucificação de Jesus. Temos aqui vários cenários em que mostram a vinda de Jesus ao seu julgamento, ao seu também zombamento pelo império, também a sua crucificação e a sua morte. Temos no capítulo 27 esses cenários, temos o seu sepultamento e temos também a guarda do seu corpo no sepulcro. E nesse versículo, nesse capítulo 27, eu quero trazer uma palavra, uma mensagem, uma esperança para você nessa noite, referente a um sentimento que todos nós estamos tendo nesse período, que é o medo. Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 27 de Mateus, no verso 45 em diante, que após o momento em que Jesus já julgado, já zombado, o momento em que ele já foi ali pregado na cruz, após todo esse momento ali já pregado na cruz, ele diz uma frase e faz a menção de uma expressão que muitos de nós até hoje temos dificuldade de compreender. Verso 45 diz assim: "E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa expressão é uma expressão que foi confundida ali aos ouvintes, dizendo que ele clamava por Elias, mas você leu, e aí na sua Bíblia, no seu celular, a expressão meu Deus, por que me abandonastes? Ou por que me abandonou? São expressões, irmãos, que nós nunca imaginávamos que uma divindade, que alguém poderoso possa estar expressando. O medo para todos nós é um sinal de fraqueza, um sinal de flagelo. O medo, ele é um sinal em que nós estamos vulneráveis, que nós somos impotentes diante daquela situação. E, querido, por mais que você aparenta na sua vida hoje, diante de todo esse cenário que estamos vivendo, por mais que você aparenta ter uma confiança, talvez pessoal, eu sei que todos nós estamos passando por medo. Medo de tantas coisas. Medo do futuro, medo das coisas indefinidas, medo de tudo aquilo que ainda não sabemos que pode acontecer. Mas eu quero aqui te trazer uma mensagem que tocou meu coração desde sexta-feira, preparando para este momento. Algo muito simples,
em que eu quero repartir com você. A gente vê, querido, que Jesus representando para aqueles que creem o próprio Deus, ou muito mais que o próprio Deus, o Deus que sente, o Deus que chega ao miserável, o Deus que não está mais num trono, mas o Deus que se achega ao indefeso, um Deus que é um Deus das periferias, um Deus que busca o pobre, um Deus que tem misericórdia do que está desamparado. Essa figura de um Deus fora do templo, mas Jesus ele traz para a gente essa figura de que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que habita em carne e em carne vive e sofre e também vive tudo aquilo que nós vivemos. Querido, eu entendo que Ele sendo Deus, e eu entendo que aquelas mãos cravadas na cruz, e entenda comigo, as mãos que criaram o universo, essas mãos que criaram todas as coisas, elas estão cravadas por pregos romanos em uma cruz romana. Entenda o cenário de fragilidade, o cenário, querido, terrivelmente de impotência em que o nosso Senhor se encontra. Você se lembra, e você talvez como eu crê, que o Evangelho de João diz que Ele era o Verbo, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus. Nós aprendemos que lá em Provérbios capítulo 8, Ele era o arquiteto da criação. Nós estamos falando de alguém que andou sobre as águas, alguém que tirou pessoas da morte e trouxe a vida, alguém que diante de pessoas paralíticas dizia uma palavra e aquela pessoa levantava. Este mesmo homem poderoso que vence a morte, que luta contra a enfermidade, vence ela, essas mãos que tocaram o rosto daquele homem e devolveram a visão a ele, essas mesmas mãos, estão cravadas em uma cruz romana e presas com cravos romanos. Eu te pergunto, pode Deus também sofrer ou não? Pode Deus ser também suscetível ao sofrimento? É essa face, irmãos, é esse Cristo que não é o Cristo poderoso que nós sabemos que Ele é, mas é essa face vulnerável, essa face pequena, talvez, nesse momento, de um Cristo preso em uma cruz, que deve nos fazer entender tudo aquilo que este momento para nós deve representar e para onde esse momento vai nos levar após que ele termine. A gente aprende que essa expressão, meu Deus, por que me abandonastes, é uma expressão reproduzida também no Salmo 22, mas uma expressão terrivelmente de abandono. Alguém que não está ali poetizando a dor, alguém, querido, que não está falando que a dor não dói, entenda isso. Alguém que está ali não minimizando a dor de alguém ou a sua própria dor, mas alguém também que enfrenta o desespero. Jesus também enfrentou o desespero, Jesus também enfrenta nesse momento o abandono, a não intervenção em um milagre na vida dele. E diante de toda essa percepção que temos nesse momento de incapacidade que nós, até como igreja, vivemos hoje, uma igreja que prega um cristianismo muitas vezes triunfalista, um cristianismo que não deve temer nada, mas uma igreja hoje também que tem que se refugiar diante de tantas coisas. O que isso nos ensina? O que isso na sua vida e diante da sua caminhada nos ensina? Querido, eu sei que o seu coração, como o meu, muitas vezes está assustado. Eu sei que o seu coração muitas vezes está temeroso. E eu sei também que frases corajosas, querido, ela tem um poder muito, mas muito pequeno diante desse cenário.
Eu sei que frases e sentenças de vitórias repetidas à exaustão, repetidas de forma tão glamurosa, muitas vezes, traz para você uma esperança. Mas a verdadeira esperança que eu trago para você é a imagem de alguém que, mesmo sendo todo-poderoso, se permite perder, se permite sofrer, se permite ser vulnerável. E talvez você não concorde ou não comigo, mas, irmão, só alguém realmente poderoso ao ponto de se permitir ser vulnerável e também ser ao mesmo tempo poderoso. Esta é a nossa esperança. Alguém que passou pelo vale, alguém que passou pela morte, alguém que passou pelo problema que passamos hoje, alguém que passou pelo problema da fome, alguém que passou pelo desastre, alguém que passou pelo luto, alguém que mesmo indo para o fundo do fundo ainda consegue se reerguer. Isso no Evangelho é mostrado como poder. E a igreja é aquela que renasce diante daquele túmulo vazio. A igreja é inaugurada quando os discípulos, os apóstolos, eles escutam dizer que diante daquele cenário de morte, diante daquele cenário de desolação, Deus estava fazendo algo diferente. É esse cenário, talvez muito igual que estamos vivendo, em que muitas vezes o silêncio doloroso nos põe à prova, nos condiciona a estarmos reavaliando o teor da nossa fé. Essa fé muitas vezes vivida, essa fé muitas vezes carregada de coisas que não são coisas naturais da fé. Mas é esse ponto, queridos, que eu me vejo a comunidade a qual pertenço, e vejo a família a qual pertenço, e vejo as pessoas próximas a qual eu estou, que tudo isso está sendo colocado diante de provas. E graças a Deus, nós temos sido alimentados, nós temos caminhado diante de uma direção que não priva, como eu disse, pelas frases corajosas apenas, mas nós caminhamos diante de uma fé racional, uma fé que sabe que mesmo diante de um momento tão conturbado, nós sabemos que diante desse momento, muitas vezes de túmulo, de prova, de morte, esse momento de escassez, nós sabemos, queridos, que Deus ele pode refazer todas as coisas, Ele pode, com um estralar de dedos, diante de qualquer realidade, reinaugurar toda a possibilidade na nossa vida. A questão é, querido, o que fazer até lá? O que fazer? O que fazer até lá? Querido, eu aprendi que Deus, Ele não está interessado em performance. Deus não liga para performance, muito menos pessoal ou religiosa. Eu aprendi que Deus, amados, diante do seu Evangelho, Ele não busca heróis, Ele não busca apenas pessoas corajosas. E eu aprendi também que a fraqueza, por muitos tido como um objeto de ofensa, um objeto de humilhação, a fraqueza é algo que Deus escolheu para si. E Deus, além de escolher para si a fraqueza, Deus escolheu viver integralmente essa fraqueza. Eu entendo, querido, que os padrões que me podem sustentar neste mundo não são os padrões que Deus usa para sustentar aquilo que Ele fez com o seu Filho. E é diante dessa performance que não existe, é diante desse momento em que Deus não procura heróis, Deus não procura, querido, na sua vida frases corajosas, Deus não procura em você nenhuma performance, nada além daquela boa e velha fé cristã. Aquela fé que nós carregamos, que mesmo que não entenda, mesmo que não aceite, mesmo que não compreenda as coisas, esta fé que sabe que mesmo diante da vulnerabilidade, da morte, da cova, no túmulo, Deus tem o poder de refazer todas as coisas. Querido, nós aprendemos que a Bíblia é um livro de fim e recomeço.
Nós sabemos que antes de tudo começar, na sua literalidade, na sua, metaforicamente dizendo, no seu livro de Gênesis, a gente sabe que a terra ela não tinha forma e era vazia. E diante de tudo aquilo que não existia, Deus fez. Nós navegamos e caminhamos diante da história e vemos um homem estéril chamado Abraão, que é convidado a ser pai de uma multidão. Querido, nós vemos escravos que se tornaram governadores, nós vemos homens como Moisés que se tornaram pessoas libertadoras. Nós caminhamos diante de homens que não tinham nenhum pedigree pessoal religioso. Nós vemos a história dos juízes que não tinham nada a fornecer além da sua vontade, o seu coração. Nós navegamos na história dos homens, querido, e vemos um menino chamado Davi, que ainda criança, foi ali diante do seu anonimato, diante da sua impercepção social, ele foi escolhido para ser rei. Eu entendo e vejo, querido, os profetas se levantando para anunciar às nações o que Deus faria na nação de Judá e na nação de Israel. Homens que saíram da periferia de Jerusalém, ou até homens como Isaías, que nasceram no palácio, mas terminaram a sua vida na periferia. Homens que não tinham nada a fornecer para ninguém, além do seu coração. E é isso nessa noite, de forma muito breve, de forma muito objetiva, de forma muito simples, eu quero dizer para você que mesmo as mãos que criaram o universo, essas mãos que nós sabemos que foram cravadas pelos cravos romanos, as mãos que criaram o universo, elas também foram cravadas, elas também foram paralisadas por cravos romanos. Essas mãos e este corpo do nosso Senhor e Salvador também por 3 dias permaneceu indefeso. E é esta fraqueza, e é esse sentimento de se permitir ser fraco no mais alto ou mais baixo nível de fraqueza, e mesmo assim se restabelecer como aquele que tem o nome sobre todo outro nome. É essa gangorra da vida, querido, é essa gangorra da vida que me cativa no Evangelho de Jesus Cristo. É esse poder, essa maneira que Deus tem de permitir que mesmo que alguém te lance lá embaixo, como fizeram com José, e se não for tão baixo, ser jogado num poço, talvez ser jogado num calabouço, e mais do que ser jogado num calabouço, ser ali denunciado como um abusador, como coisas mais fundas ou mais fundas, Deus vai lançando ele em fraqueza, mas bastou um momento para que tudo Deus revertesse. Possa, querido, diante da morte, que é a expressão de maior incapacidade que nós vivemos, pode mesmo diante desta morte que vivemos e vemos que o nosso Senhor Jesus passou, mesmo diante dessa morte, dessa impossibilidade, dessa incapacidade, Deus ele inaugura a sua igreja diante de uma cova vazia. Entenda isso. Deus, ele cria um mundo diante de um mundo que não tem forma e vazia. Deus coloca um jovem chamado José diante do fundo, diante de um cenário de governança. Deus coloca um homem chamado Moisés diante também de um atraso de vida, de uma vulnerabilidade de vida, diante de uma proeminência liderança espiritual. É essa capacidade, querido, de Deus não ter problema em estar em cima ou embaixo da gangorra da vida. O problema não é dele, o problema não é nosso. Essa capacidade que Deus tem de mesmo se transformar em fraqueza, para que ele se levante daquela fraqueza como sendo o mais forte. É isso, querido, que me cativa, e é este fundamento que nós carregamos como igreja. Uma igreja, querido, que nasceu da fraqueza, uma igreja que nasceu da vulnerabilidade, uma igreja que nasceu diante da escassez, uma igreja, querido, que nasceu diante de um cenário
de um império romano extremamente hostil a toda compreensão religiosa diversa, um império que sacrificava, que crucificava os seus inimigos, uma igreja, querido, que nasceu diante de homens imperfeitos, de homens iletrados, mas homens que se dispuseram a viver em fraqueza, para que o poder de Deus os levasse tão longe. É este poder, querido, é este espírito, é esta fraqueza que neste momento eu vivo e você vive, que ela não pode te ofender. Essa fraqueza, ela pode talvez no seu coração te trazer medo, te trazer apatia. Essa fraqueza pode talvez te deixar extremamente triste, extremamente desiludido de toda a vida que você possa ter para frente. Mas, querido, esta fraqueza, é justamente esta fraqueza que Deus não se envergonha dela. E eu tenho aprendido, querido, que Deus, Ele é aquele que, de fato, o filho erra, o filho pródigo erra, ele se volta ao pai envergonhado, mas o pai o recebe com toda alegria. É essa compreensão que nós temos que ser imbatíveis, que nós erramos. É essa compreensão que nós temos que ter uma performance religiosa extremamente boa, que nós erramos. É essa religiosidade de casca, de caricatura, de máscara, que nos leva para longe desse momento, que é difícil, mas também precioso na nossa vida. O momento da gente entender que mesmo diante de toda fraqueza, diante de toda vulnerabilidade, querido, nós somos ainda pó e sabemos, e eu sei, e você sabe, sentimos isso na pele, que o pó, irmãos, é aquele que o vento sopra e leva para bem longe. O pó é a parte mais vulnerável de toda a criação. O pó é suscetível à menor partícula, à instabilidade que seja, o pó é levado para bem longe. Eu aprendo, querido, não por um acaso, por tantas vezes o nosso Senhor Jesus nos disse: não temas, não temas, não temas. Eu aprendo e gostaria já de encerrar essa reunião dessa noite, dizendo para você que a fraqueza que você carrega, ela não ofende Deus. Deus não deseja a sua performance. Deus não está nem aí para a sua religiosidade. Deus, Ele não está diante de qualquer cenário que você viva, seja ele de santidade, seja ele um cenário de vida profana. Querido, eu sou pó e como pó o vento sopra sobre mim e me desfaz. E eu não sou diferente de você. E é essa concepção de fraqueza que nós vemos em Mateus capítulo 27. O Cristo, o Filho do Deus vivo, clamando a Deus: por que o Senhor me abandonou? Talvez, querido, esse é o momento que muitos estão se sentindo abandonados. Aqueles que perdem os seus trabalhos, os seus empregos, se sentem abandonados pelos seus empregadores. Talvez os empregadores se sentem abandonados agora pelos seus consumidores. Talvez, querido, as mães estão se sentindo abandonadas porque hoje não foi um dia das mães comum, mas um dia das mães ausente da presença das nossas mães, aqueles que ainda têm. E nessa noite, neste fim desta reunião, eu quero te dizer que toda essa fragilidade que você vive, que eu vivo, ela não diminui o valor que nós temos para Deus. Toda essa incapacidade da gente mudar essa realidade de pandemia, essa realidade econômica, ela não nos torna menor para Deus. É o momento agora, querido, da gente eu pegar a minha fraqueza, você pegar a sua fraqueza, nós pegarmos a fraqueza daquele que tem uma fé talvez diferente da nossa, a fraqueza daquele que talvez tenha uma convicção política diferente da nossa,
e nos ajuntarmos e mostrarmos que somos de fato pessoas, que querem viver pela bondade. E é essa bondade que o Evangelho me ensina. E é uma bondade que não anuncia que é bondade, mas é uma bondade que nasce da fragilidade. É essa fragilidade, querido, é essa fragilidade que nos vai ensinar o que é o amor. Não esse amor de performance, não esse amor de outdoor, não esse amor de canções românticas, não esse amor, querido, de filmes, não. É o amor frágil, querido. Eu aprendo na palavra, eu aprendo na mensagem divina que Jesus, que Deus é amor de fato. Eu aprendo no Evangelho e aprendo nas cartas paulinas que o amor lança fora todo medo, mas é difícil eu aprender o amor. E nessa tarde, buscando a Deus e meditando da palavra, eu recebi apenas um fragmento, talvez, todo esse problema que nós temos em amar. E eu tenho e aprendi que a gente só consegue amar quando a gente tem paz. Porque a paz, ela é de fato o vínculo perfeito junto com o amor. Não é à toa que Isaías capítulo 6 dá ao Cristo, ao Emanuel, um nome e tantos outros nomes, mas o nome que eu mais gosto é que Ele é o príncipe da paz. Querido, Jesus não é o príncipe do Brasil, entenda isso. Jesus não é o Senhor do Brasil, não é o Senhor do universo apenas. E diante de todo o principado que alguém possa desejar ter, muitos querem o principado disso, ser príncipe daquilo, mas Jesus é chamado de o príncipe da paz. E diante dessa paz, e diante de toda a fragilidade que o nosso Senhor, com as mãos pregadas com pregos romanos, nos ensina a ter neste momento, é que de fato, querido, esse momento que talvez você se sinta abandonado por pessoas, por empregadores, por tantas outras coisas que nós sabemos que estão acontecendo e ainda podem acontecer, toda essa fragilidade, querido, que eu sinto, de muitas vezes ser abandonado por pessoas, por projetos, por trabalho, eu sei que tudo isso não muda o coração de Deus ao meu respeito. Todo este nosso fracasso como gente, querido, e entenda isso, nós somos pessoas fracassadas, porque nós vamos para Jesus fracassados. E eu já disse isso aqui uma vez presencialmente no prédio, que ninguém, querido, vai para o inferno porque peca, porque eu peco, todo mundo peca. Mas as pessoas, querido, um dia elas podem serem de fato condenadas, porque apenas não aceitaram ser perdoadas. E é esse aceitar ser perdoado, é este dolo que eu fiz para alguém, que eu devo, dia após dia, me resignar, colocar a minha vida no meu lugar, colocar as minhas coisas, colocar as minhas concepções de vida no lugar que Deus deseja. Porque, querido, a condenação, sendo ela para você uma coisa real ou não, ela é, de certa forma, para aquele que ainda não vive, algo muito, mas muito distante dos problemas da vida. Muitos já estão sendo condenados nessa vida, condenados pela loucura dos homens, condenados por essa enfermidade, condenados pelo problema econômico que passamos. A condenação, ela existe para mim e para você. Mas nessa noite, nesse momento, nessa noite de domingo, esse momento que passamos, querido, eu quero dizer para você que mesmo diante de todo esse sentimento de abandono, esse sentimento que às vezes não pertencemos a lugar nenhum, tentamos uma coisa, não dá certo, tentamos outra, tentamos nos encaixar em um convívio social ou religioso. Tudo isso, querido, eu já passei, nós já passamos,
E sabemos que quando encontramos um lugar de refúgio, este lugar de refúgio é o lugar em que ninguém nos condena, é o lugar em que ninguém aponta os nossos fracassos, é o lugar em que ninguém condena a nossa vulnerabilidade como sendo pó. É este lugar, esta cruz que Jesus também se encontrou. Porque lá, querido, no capítulo 27 de Mateus, se você bater os olhos aí, você vai ver o Filho de Deus, o homem mais santo, de fato, o único santo que existiu nesta terra, este homem sendo vilipendiado, humilhado, escarnecido a todo momento, dado a ele um castigo em que ele não era merecido. Ele sofreu a maior das dores, sofreu a maior das condenações. E Deus, querido, em nenhum momento se preocupou em que o seu nome estava também sendo lançado como um Deus fraco. Porque, como eu disse, querido, Deus, diante de qualquer fraqueza, Ele se levanta como um Deus de fato todo-poderoso. Ter poder, querido, não é sempre lutar para estar em cima. Ter poder é aquele que cai e consegue se levantar. Ter poder é aquele que nada tem, mas consegue ainda subsistir com graça, com formosura, diante daqueles que não gostam da justiça. Poder, querido, não é se manter no topo. Poder não é ter muito dinheiro. Na cruz eu entendo o que é poder. E poder também é se permitir ser fraco, é se humilhar como todos nós deveríamos sermos humilhados um dia. Se humilhar por nós, para que a gente aprenda que também o próprio Deus se permite ser pequeno para habitar entre nós. Então, nessa noite, neste dia, eu te convido aí onde você está, aonde você assiste esse lugar, para que você feche os seus olhos. Você que está aí com a sua família, você que pode estar com a sua família no sofá aí, senta junto com eles, amém? Não há liturgia, querido. Você está no seu sofá, na sua mesa, na sua cama. Você chega do lado dele, abraça ele, abraça ela. E eu quero te dizer que essa pessoa do seu lado aí também, ela está vulnerável a este tempo. Também ela sofre diante das más notícias que temos. Também talvez ela se pareça forte para você, mas talvez dentro dela há temor e tremor sempre. Por isso eu peço que você feche os seus olhos. E eu quero te dizer que para Deus você não é o que sente, querido. Ah, eu sinto muita raiva, eu sinto isso. Entenda que para Deus você não é o que sente. E eu quero orar com você nessa noite e dizer mais uma vez para você, como Jesus disse por tantas vezes no seu Evangelho: não temas, não temas, não temas. A fraqueza, tua fraqueza, querido, não ofende a Deus. A irrelevância talvez que você se sinta diante do mundo, diante das pessoas, ela não te deixa fora do amor de Deus nunca. E nessa noite eu quero te dizer, quero orar com você, que o amor ele ensina uma coisa, e o amor é ensinar a gente a ter paz. Não existe amor sem paz, como também não existe paz sem amor. O que existe é paixão, o que existe é desejo, mas o verdadeiro amor é aquele que nos presenteia com uma paz. E é essa paz, querido, que eu tenho precisado nessa noite. E é essa paz que você precisa para a sua casa, e é essa paz que você precisa para o seu negócio, e é essa paz que nós vamos orar por ela nessa noite. Amém? Pai, nós nessa noite chegamos a Ti, Senhor, pelo sangue do Teu Filho Cristo Jesus. E
E eu peço pela minha vida, pela vida dos que aqui estão, pela vida daqueles que estão lá longe, para que o Senhor, de fato, derrame paz no nosso coração. Pai, eu te peço que nesses dias e as notícias que têm nos rodeado, notícias que nos assustam, nos amedrontam, notícias que fazem com que o nosso coração tenha medo. E diante de todo esse cenário, Senhor, sei que muitos já se sentiram desamparados. Porém, eu te peço nessa noite que o Senhor invada o nosso coração, carregando esta paz que está aí na Tua presença. Essa paz que pode sim ser derramada sobre a nossa vida, sobre os nossos amigos, sobre os nossos parceiros, sobre os nossos empregadores, sobre os nossos empregados. Pai, porque todo mundo precisa de paz. Porque paz e amor não é só para aquele que se diz cristão nessa terra, mas paz é para todo aquele que se sente oprimido. É para este que o Teu Filho veio. O Teu Filho não veio somente para o judeu, para o grego, mas o Teu Filho diz que veio para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Pai, eu sou um destes necessitados, sou um destes estrangeiros, sou um destes peregrinos que não tem morada nesta terra. Por isso eu te peço que o Senhor visite os nossos lares, que o Senhor visite os nossos corações, que a Tua mão de amor que um dia esteve pregada naquela cruz, mas não mais está, ela nos abrace nessa noite. Porque, Pai, o Senhor é aquele que mesmo diante da morte, o Senhor triunfou sobre ela. E o Senhor não apenas triunfou sobre ela, mas o Senhor nos carregou de amor e de esperança, para que esta paz que falamos aqui nesta noite, essa paz muitas vezes que falamos de forma filosófica, de forma romântica, mas Pai, essa paz que o Teu Filho disse que nos daria, não a paz que o mundo tem, mas a paz que o Teu Filho nos dá. Eu te peço que sobre o meu coração nessa noite, ela faça morada, ela preencha os lugares vulneráveis que o meu coração tem, ela cale as vozes que estão clamando nessa noite. Essa paz, ela venha enxugar o choro da minha alma, essa paz venha dizer ao meu coração que nada faltará na minha vida. Essa paz, ó Pai, que vem, Senhor, não para suprir despensa, não para suprir geladeira apenas, mas essa paz que vem mudar destino na nossa vida. Por isso eu te peço sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão aqui comigo, sobre a vida daqueles que estão assistindo, sobre a vida daqueles que vão assistir, sobre a vida daqueles que são meus amigos e até daqueles, Pai, que não creem em Ti. Eu peço que o Senhor derrame, que o Senhor preencha, que o Senhor cative esse coração de esperança. E diga a ele, Senhor, que ele não precisa, ou ela não precisa de nada para ter a Tua paz. Portanto, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor mostre para nós que as mãos dos cravos são as mesmas mãos que estão vivas e viverão eternamente nos abençoando. Pai, nos abençoe nessa semana, nos abençoe, Senhor, nos desafios que temos, nos abençoe, Senhor Deus, diante das coisas que talvez, Pai, ainda teremos que passar. Mas, Pai, que como diz aquela canção que tanto repito, que estes dias, que mesmo que são dias que talvez não sentimos a Tua presença, que lembremos destes dias e venhamos a constatar que o Senhor estava lá conosco, Pai.
Nos abençoe nessa noite. Abençoe esse meu querido, essa minha querida que veio e assiste. E que, Pai, diante das incompreensões que ele ainda ou ela tem de quem o Senhor é, que o Senhor não se achegue com palavras difíceis, mas que o Senhor se achegue nessa noite com uma paz que excede todo entendimento. Faz morada na nossa vida, faz morada na nossa caminhada. Seja aquele que nos dê a mão a cada manhã e nos guarde de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Aleluia. Quero encerrar essa reunião nessa noite. Nós fizemos hoje algo diferente. Peço compreensão dos queridos. Sabemos que muitas coisas podem dar certo, outras não. Mas diante de todo o desejo de fazer o bem, de fazer o bom, as pessoas que estão aqui fora da filmadora, fora da visão, que trabalharam, que trabalham, que oram. Então eu quero agradecer a cada uma delas e dizer para você que é muito, mas muito triste olhar aqui essas cadeiras vazias, olhar aqui talvez esse silêncio que ainda impera nesse lugar, mas dizer para você que mesmo diante dessa fraqueza, dessa aparente fraqueza, desse aparente momento de infertilidade material que estamos vivendo, o nosso coração, querido, ele pode e deve ser regado daquilo que não tem incapacidade, daquilo que não tem, daquilo que pode de fato transformar a nossa vida dia após dia, e é essa paz, e é de fato esse sentimento, querido, de pertencer a um Pai, não somente a um Deus cristão, não somente a um Deus Todo-Poderoso, mas, querido, eu quero sentir que eu sou e pertenço a um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que sabe das minhas fragilidades, um Pai que investe na minha vida e na sua, um Pai que me corrige quando necessário, mas um Pai que, como todo filho pródigo, ele volta de fato com muitos problemas, mas é sempre recebido com um grande abraço. Então eu quero me despedir nessa noite da sua vida, te agradecer pela sua presença, mesmo que virtualmente, e te desejar e te abençoar aí com uma excelente semana, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, e quarta-feira nós estaremos aqui de volta, louvando a Deus, falando da sua palavra, estando novamente aqui juntos. Amém? Deus abençoe a sua vida e até mais.